Salve, salve! Da hora! Tá começando Cultura de Periferia em tempos de pandemia. Esse é um projeto produzido pela Ponte Jornalismo em parceria com o TNM, Todos os Negros do Mundo, que tem o objetivo de mostrar a atual situação de iniciativas, coletivos e projetos culturais presentes nas periferias de São Paulo. Vamos trocar uma ideia com o pessoal do coletivo Coletores. Vamos nós? A pandemia do novo coronavírus, que começou há mais de um ano, tem sido devastadora em todo o mundo. Mas o vírus que tem trazido caos para o sistema de saúde tem sido também letal para a área de cultura. Agora, se o estrago é grande nos grandes e ricos circuitos e polos culturais do Brasil, imagine como tem sido para as periferias que já são tão fragilizadas em iniciativas e espaços culturais. Por isso, estamos trazendo alguns artistas de cultura das periferias para conversar com a gente e contar como é que as coisas estão por lá. E hoje, o nosso papo vai ser com o Tony, do coletivo Coletores. Salve, Tony! Salve, salve, Stephanie, família Da hora! TNM, Ponte Jornalismo. Agradeço o convite aí de vocês. Estamos aqui para trocar essa ideia. Valeu por aceitar participar, seja muito bem-vindo. Eu queria começar aqui a trocar essa ideia com você, perguntando como é que surgiu e quando surgiu o coletivo Coletores. Então, o coletivo Coletores, ele foi formado na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente ali na região de Itaquera. Ele foi formado por mim, Tony Batiste, e pelo Flávio Camargo. Eu sou de São Mateus, o Flávio é de São Miguel, e a gente estudava, fazia universidade, um curso de artes visuais, licenciatura, e a gente acabou se conhecendo na universidade, montamos o coletivo ali, e o coletivo ele vem da ideia de pensar a cidade como uma plataforma para as nossas ações artísticas. Então, a ideia do nomadismo, a ideia da coleta, pensando muito como os povos originários da terra que circulavam, andavam em bando, andavam de forma coletiva e agiam de forma colaborativa. Então, a ideia do coletivo Coletores veio muito nesse princípio. O coletivo foi formado no ano de 2008, então esse ano a gente completou 13 anos, e desde o início a gente não tem um ateliê, não tem um estúdio, um espaço fixo de trabalho. Então, toda a nossa produção ela acontece em trânsito, circulando pelas cidades, sobretudo nas periferias. Legal! Então são ações que acontecem sem um espaço físico, ações mais na rua, é isso? Isso. Originalmente a gente começou pensando na cidade, muito com a intervenção urbana, tanto eu quanto o Flávio, a gente vem dessa bagagem do picho, do grafite, da cultura sound system, da cultura do skate. Então a gente pegou um pouco dessa bagagem de sempre, digamos assim, que chamavam, né, antigamente, né, das tribos urbanas. Então a gente pegava muito dessa coletividade, desse rolê de você estar na cidade, porque no passado a gente não tinha tantos espaços culturais, hoje a gente tem ainda um pouquinho mais, muito menos do que a gente gostaria que tivesse na cidade, mas mais ou menos ali nos anos 90, anos 2000, isso ainda era muito escasso, muito mais precário. Então a maior parte dos jovens utilizavam as culturas urbanas para se reunir e justamente produzir a sua própria realidade, a sua própria cultura e transformar o seu entorno. Então a gente pegou muito dessa perspectiva e trouxe para o nosso coletivo, com a única diferença é que além da gente unir os elementos já tradicionais do que a gente vivenciava na periferia, a gente também trouxe elementos da arte contemporânea e da arte digital, como por exemplo o videomapping, que hoje é uma das principais linguagens que a gente trabalha na cidade. Legal. E nesse período, desde quando o coletivo começou até hoje, vocês tiveram algum fomento, algum apoio? O Coletivo Coletores, no segundo ano de atuação, a gente teve a oportunidade de participar do programa Vai, na modalidade 1. A gente participou em 2009, 2010. E depois a gente ficou muito tempo sem nenhuma lei de incentivo ligada às periferias, porque ainda era muito mais escasso do que era hoje, não existia fomento, o ponto de cultura também você tinha que ter toda uma infraestrutura para poder acessar.
Então, a gente ficou mais ou menos ali de 2011 até 2014 trabalhando de forma independente, investindo no próprio trabalho. E aí, mais ou menos ali em 2014, surgiu o Vai 2, a gente ganhou o Vai 2, que foi também uma iniciativa muito legal. E a gente continuou com o Ateliê Livre, só que aí o Ateliê Livre a gente já fez uma experiência digital, que aí era a ideia de dar oficinas ligadas à cultura digital, que a gente percebeu já em 2014 que eram muito escassos o uso da cultura digital na Quebrada. E muito por essa iniciativa que a gente fez em 2014, a gente recebeu um contato da Secretaria Municipal de Cultura para ajudar na elaboração de um projeto municipal para tentar fortalecer outros coletivos culturais com a cultura digital. E aí, graças a esse intercâmbio que a gente fez, no ano de 2015, foi criado o edital Redes e Ruas. E aí, esse edital, além da gente também ser contemplado, a gente foi também, digamos assim, representante da sociedade civil, na época ainda era a gestão do Haddad. A gente fez o lançamento do edital junto com o Haddad na época. E a gente lançou, que foi, digamos assim, um primeiro passo para que, sei lá, um coletivo de teatro que já existia há muito tempo na Quebrada, mas como a grana dos editais pagam malha e malha ali a própria produção em si, muitas vezes o coletivo não tinha grana para pagar um fotógrafo bacana, para pagar um registro de vídeo, para divulgar isso, pensar num plano de publicidade e de divulgação do trabalho. E com o edital do Redes e Ruas, meio que os coletivos passaram também a enxergar a cultura digital como uma ferramenta. Então, aí 2015, 2016, a gente fez essa colaboração. Durante também esse período dos editais que a gente ganhou, cada edital que a gente ganhou, a gente produziu uma publicação que foi distribuída nas bibliotecas municipais, inclusive a última publicação, que chama Insurgências, que a gente fez em 2016, ela está disponível online também, do qual a gente convida também outras pessoas da Quebrada e também das academias para pensar e discutir a cultura digital na cidade. Da hora. E durante esses ateliês que vocês fizeram, que não tinha fixo, como era a aceitação do público, da galera? Era participativo? Como era? Na realidade, é sempre muito engraçado, porque quando a gente fala de ocupação dos espaços, principalmente espaços que já são nossos, por exemplo, uma casa de cultura, um centro cultural, existe sempre um preconceito, porque quando você vem enquanto sociedade civil para tentar ocupar o espaço, eles sempre vão tentar impor uma série de burocracias. Então, as primeiras, digamos assim, dificuldades que a gente encontra sempre é a parte mais política da coisa, o que também nos ensinou digamos, a saber se articular, aprender a se organizar nossa documentação, organizar nosso portfólio, para a gente poder saber trocar ideia, marcar uma reunião e apresentar os projetos. Então, a gente sentia mais essa dificuldade que era para entrar nos espaços que já eram nossos, né? Sim. E depois, a gente fazia muito assim, a gente, por trabalhar sem ateliê, e a gente vem também de uma base que vem do hip hop, a gente sempre costuma dizer que para ser bem chegado, a gente tem que saber chegar, né? Então, nunca a gente chegava num território com um olhar de fora para dentro, né? Então, cada território que a gente tentava articular, a gente dialogava inicialmente com os coletivos locais, para entender o que cada espaço tinha, qual era a dinâmica, e a partir daí, em colaboração com esses coletivos, a gente ocupava esses lugares, e aí em cada lugar a gente conseguia fazer interface para fazer o trabalho chegar nas pessoas que realmente a gente gostaria. E, obviamente, a gente entende que, por exemplo, quem mora na Quebrada, a gente sabe que, por exemplo, a periferia ainda são bairros dormitórios, né? Historicamente são bairros dormitórios. Então, por mais que você tente fazer um projeto fixo na Quebrada, muitas pessoas têm o trabalho, trabalham fora, têm as suas agendas. Então, a gente sempre trabalhou de uma forma flexível, de modo a tentar envolver o máximo de pessoas, das quais algumas frequentavam os projetos do início ao fim, e até hoje a gente tem uma relação artística, e outros eram participações mais pontuais, e que a gente também encarava como parte desse processo. A gente sempre, por trabalhar em trânsito, a gente sempre valorizou muito mais o processo do que tanto o resultado, porque quando a gente tem o resultado, meio que sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, os processos a gente sempre tentou desfrutar ao máximo, e aí é dessas conexões que ocorrem as trocas, né? O que a gente chama muito de pedagogias urbanas. Legal.
E agora, nesse período de pandemia, como é que o coletivo tem sobrevivido? Esse período de pandemia, para a gente, foi uma questão muito contrastante, porque, digamos que assim, no início de 2020, a gente vinha numa crescente com ações tanto de forma independente, ações com instituições grandes de cultura, e quando a gente teve, digamos assim, essa declaração, a instauração do distanciamento social, os primeiros contratos que caíram foram os contratos com os artistas periféricos, os artistas pretos, a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente, como representante dessa parte, como comunidade preta e como comunidade periférica, não foi diferente. Então, a gente tinha uma agenda em fevereiro, a gente já estava com uma agenda fechada até julho de ações, toda essa agenda caiu. Então, isso para a gente foi um choque, a gente ficou de fevereiro até mais ou menos junho, sem nenhum tipo de, digamos assim, de retorno financeiro com o nosso trabalho enquanto coletores. Então, eu tenho um trabalho como diretor e como fotógrafo e pesquisador também, então minha renda vinha mais ou menos disso, meu parceiro Flávio como professor, como artista orientador também. Então, coletores meio que ficou parado financeiramente falando. Só que assim, a gente sempre produziu um trabalho que a gente chama de picho digital, que é um trabalho que a gente faz com vídeo projeção, e a gente sempre projetou frases de esperança, frases de luta, de resistência, e a gente sempre colaborou em diferentes movimentos e coletivos, fazendo essa interação a partir da palavra. E quando a gente teve essa instauração, né, do distanciamento social, a gente percebeu que na periferia não teve o distanciamento social. A maior parte das pessoas que moram na periferia continuaram tendo que pegar ônibus lotado, o metrô lotado, Continuaram trabalhando, né? Continuaram trabalhando, e essa relação impactou também no lazer dessas pessoas, porque como essas pessoas elas se sentiam obrigadas a ter que continuar expostas, e até muitos falam, no ônibus não tem corona, no metrô não tem corona, muitas pessoas falavam isso acabou se estendendo para o lazer. Então as pessoas continuaram indo para o fluxo, continuaram indo para o bar, continuaram... Por que eu não vou no bar se eu tô pegando o transporte lotado, né? Com certeza. Então, pra gente, foi muito esse olhar de falar, seria interessante, então, a gente continuar esse trabalho que a gente faz dos pichos digitais e fazer algumas mensagens dentro da periferia, mensagens, digamos assim, de reflexão. Então, nessa época, a gente fez uma interface com o pessoal da Love CT, que é um pessoal da cidade de Tiradentes, um coletivo de skate que trabalha a transformação social e cultural a partir do skate. A gente fez interface com o pessoal da Ocupação Coragem e Itaquera, e aqui em São Mateus a gente fez interface com o São Mateus em Movimento. E aí foi bem interessante, porque aí mais ou menos finalzinho de maio, comecinho de junho, a gente teve uma notícia que foi muito impactante para a gente, que foi a reabertura dos shopping centers, e o Shopping Itaquera a gente sabe que é um dos shoppings mais movimentados da América Latina, e a gente recebeu um convite do CPDOC de Guaianazes para fazer uma ação de guerrilha. Por isso a gente também fala essa ideia do picho digital, que são normalmente ações que a gente faz sem autorização, tanto por parte do prédio que recebe a projeção, quanto por parte do poder público. E a gente fez uma intervenção na fachada do estádio do Corinthians, protestando principalmente contra a reabertura dos shoppings e também pedindo um hospital de campanha na Zona Leste, já que até então, na Zona Leste, sobretudo na região de Sapopemba, era onde mais o vírus do corona ele era mais letal, então onde as pessoas mais estavam morrendo. Então a gente fez essa ação, e aí foi interessante que a partir dessa ação, que todas elas a gente fez tirando dinheiro do nosso próprio bolso, se expondo, aí a gente acabou recebendo um convite da Secretaria Municipal de Cultura para fazer formalmente essa ação digamos assim, de alerta e de combate ao coronavírus. Sim. E tentando fazer isso de uma forma com mais estrutura. Então a gente fez esse projeto via a Secretaria Municipal de Cultura, e aí foi interessante porque a gente fez ainda numa escala muito pequena, a gente fazia a projeção partindo de uma Kombi, que era dos meninos da Love CT, e passado um tempo, infelizmente ali mais ou menos na mesma época, a gente teve a morte do George Floyd, e algumas mortes de pessoas negras também aqui no Brasil tiveram muito destaque,
nesse mesmo período, e aí a própria Secretaria Municipal de Cultura também sentiu a necessidade de fazer um projeto ligado à questão racial e convidou o Coletivo Coletores para pensar esse projeto numa escala municipal, tentando atender todas as 5 macro-regiões. E aí era um projeto já chamado Vozes contra o Racismo, teve a curadoria do Hélio Menezes, que é um curador muito importante para a arte afro-brasileira e a arte indígena contemporânea. E a gente fez, então, um circuito chamado Circuito Urgências, do qual a gente projetou o trabalho de mais de 20 artistas negros, indígenas, artistas que também, assim como nós, estavam sem nenhum tipo de renda, nenhum tipo de apoio, até porque a maior parte das instituições culturais que fizeram, até então, naquela época, os editais emergenciais, eles contemplaram artistas brancos, artistas que já tinham um nome, principalmente no exterior, e os artistas periféricos ficaram à margem da margem, como sempre. Então, foi uma estratégia desenvolvida com esse projeto do Hélio Menezes, que foi muito importante, e teve uma repercussão a nível internacional, mostrando um pouco dessas ações, que partiu do Monumento às Bandeiras, que a gente fez uma intervenção com o artista Denilson Baniwa, ressignificando aquele monumento racista, aquele monumento genocida, e depois isso foi transbordando para as margens da cidade, que foi um projeto que durou aí 1 mês, com projeções todos os dias na cidade. Então, desde então, a gente conseguiu ter um fôlego para começar a propor uma série de ações de bem-estar social, de reflexão ligada à questão racial, sobretudo, e a gente vem, digamos assim, fazendo parcerias com instituições, com coletivos e até com a Secretaria Municipal de Cultura para tentar fazer essas ações acontecerem. Então, meio que a projeção virou meio que uma nova estratégia para fazer a cultura acontecer em espaços abertos, porque, infelizmente, com a pandemia, a maior parte dos museus, galerias e espaços de cultura, eles se encontram fechados ou com uma movimentação muito restrita. Então, inicialmente, vamos pensar assim, mais ou menos entre abril até julho, boa parte das ações ligadas à cultura por todas as instituições, elas aconteciam só no formato live, nas transmissões, só que houve uma saturação, e então com as projeções houve uma abertura de perspectiva, pensando a cidade como esse espaço de fruição crítica, de fruição estética também. Legal. E vocês, enquanto coletivo, já tinham passado por uma situação, por alguma dificuldade como essa que a pandemia colocou todo mundo? Para nós, imagina o seguinte, a gente começou o coletivo em 2008, de forma assim, eu já tinha uma produção artística, o Flávio também, a gente começou o coletivo em 2008 sem R$1 no bolso, investindo, tirando dinheiro do bolso. Na época eu trabalhava com telemarketing e o Flávio, ele era professor na Fundação Casa. E aí a gente conseguiu 2009, 2010, foi muito bacana, a gente conseguiu. A gente não tinha um prolabore, a gente tinha uma ajuda de custo para pagar a condução e alimentação, e essa grana a gente investia no próprio projeto. Mas, por exemplo, quando terminou as ações em 2010, a gente ficou por exemplo, de 2011 a 2014, investindo o dinheiro do próprio bolso para fazer a parada acontecer. E foi muito difícil. Em vários momentos a gente pensou em desistir. Nessa época eu já era professor, eu fui professor na rede pública de ensino 5 anos, depois fui professor no ensino superior por 4 anos. O Flávio ficou 10 anos como professor no ensino público. E a gente pegava essa grana do ensino público para investir no trabalho. Então, digamos assim, que se você pudesse fazer um mapeamento da nossa trajetória, vamos dizer que a gente está em crise de produção para investir, para fazer o trabalho acontecer, desde o início, sei lá, dentro dos 13 anos de atuação, a gente pode pontuar entre 4 anos e meio, 5 anos que a gente teve uma condição real de investir no trabalho. A outra parte do tempo é uma produção realmente no limite da crise e é justamente fazendo a arte ainda por amor, e conciliando isso com outros projetos. Como eu disse, hoje eu trabalho não tão fixo como professor, trabalho mais como palestrante, até porque eu tive a oportunidade de conseguir fazer um mestrado, então isso me ajudou bastante a chegar a outros lugares. E, ao mesmo tempo, a parte como diretor, como fotógrafo, isso me ajudou também a manter o trabalho vivo, né? E assim, da mesma maneira, o Flávio. Então, para a gente,
Eu acredito que se você for fazer essa pergunta para qualquer artista de quebrada, você vai ver que esses momentos de crise, eles são constantes. Eu acho que talvez a única relação que possa, digamos assim, fazer um diferencial é que, por exemplo, a gente deu a sorte da linguagem que a gente escolheu praticar, que é ligada à cultura digital, ser a bola da vez para poder se movimentar no meio da pandemia. Então, isso nos ajudou a fazer o nosso trabalho e fazer a informação chegar a lugares que não chegaria. Então, a gente deu a sorte, mas para a gente dar a sorte, muitos coletivos de teatro, de dança, capoeira e, sei lá, de esportes, que tem contato físico, tiveram que parar. Então, é sempre essa relação de uma gangorra. Obviamente, a gente gostaria que a gente chegasse numa balança, ao invés de ser uma gangorra, ser uma balança, que a gente conseguisse buscar o equilíbrio, mas, por enquanto, a gente está numa situação de gangorra mesmo, ou de um pêndulo, né, que hora ele está mais para um lado, hora está mais para o outro. E o que esperar pós-pandemia? A gente percebe que as pessoas começaram a entender a importância da cultura, a importância da arte, o quanto que detalhes simples do que a gente vivia na vida cotidiana, quer seja da afetividade, quer seja do lazer, que as pessoas banalizavam ou não sabiam muitas vezes aproveitar. Hoje as pessoas entendem essa importância, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas elas estão muito mais sedentas pela cultura. Então, eu imagino que toda essa escassez que a gente vivenciou agora, ela pode ser revertida se todos trabalharem de uma forma organizada, gradual, e mesmo quem não tem ainda o recurso, o aporte financeiro, uma lei de incentivo, vai ter demanda para essas pessoas, porque os mercados eles estão hiper mega pré-aquecidos, eles só estão esperando um aval, e a prova disso a gente pode analisar alguns países que já estão fazendo aberturas com festivais de música, por exemplo, os ingressos eles esgotam em minutos. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de mercado, a gente vai ter uma demanda grande que pode até ser que de repente em um ano a gente recupere esse prejuízo desses 2 últimos anos e, de repente, tem até uma margem de lucro até o final. Vamos dizer, lucro, a palavra, não sei se seria a palavra lucro, mas digamos assim, um retorno financeiro, de modo que tudo se pague. Então, a gente está muito nessa expectativa de tentar imaginar um futuro possível com uma gestão que realmente ressignifique a sua forma de atuação, que infelizmente o que a gente enxerga é o genocídio da população periférica. É isso, Tony. Para encontrar as ações de vocês, é só seguir vocês e acompanhar vocês nas redes sociais. O nosso Instagram, @Coletivo Coletores, o Facebook, Coletivo Coletores, canal no YouTube, Coletivo Coletores. Temos o nosso site, dasding.org/Coletivo Coletores também. Se colocar no Google, o nome vai aparecer tanto as nossas redes, o nosso site, como também reportagens mais recentes. Pela internet tem muitos vídeos, tem entrevistas, tem as fotos do trabalho. E também, se vocês quiserem entrar em contato, quer seja para fazer um bate-papo, para tirar uma dúvida ou convidar a gente para alguma ação, é só dar um toque em qualquer uma das redes sociais que a gente vai atender vocês. Da hora, Tony. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Prazer. Agradeço, Stephanie. Foi muito importante esse bate-papo e vamos torcer aí para que a gente consiga virar esse jogo, tá? Estamos à disposição e fiquem vivos. Da hora, Tony. Obrigada. Papo da hora, né não? Estamos colocando aqui embaixo na tela as redes sociais do Coletivo Coletores para que vocês possam conhecer o trampo ou até mesmo fortalecer. Da hora, né? Se você conhece ou sabe de alguma iniciativa, projeto, coletivo cultural do seu bairro, da sua cidade ou quebrada e pode fortalecer de alguma forma, procure por eles na internet, nas redes sociais ou conversando com as pessoas da região. Se não conhece, procure. E se não tiver no seu bairro nenhuma iniciativa cultural, quem sabe pode ser você a pessoa que vai começar alguma coisa. Dança, desenho, teatro, música, saraus, literatura, procure. Informática, capacitação profissional, línguas, esportes, tudo isso também é muito necessário, muito bem-vindo e pode salvar muitas vidas. Faça algo, ajude.
Por enquanto, e na medida do possível, mantenha o distanciamento social, siga as orientações dos órgãos sanitários e de saúde, esteja seguro e saudável. Quando tudo isso passar, e vai passar, seja presente e atuante na cultura da sua região. Por hoje é só, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.